Fala galera do ProEnem, meu nome é Marcelo Amerão e eu trouxe para vocês aqui a introdução sobre a Era Vargas, período histórico muito importante na história do Brasilzão. Gente, não esquece uma questão muito importante que a gente vai trabalhar aqui. Esse primeiro vídeo vai estar retratando a Revolução de 30 e o governo provisório. Não esqueça de assistir os outros vídeos fragmentados falando sobre outros períodos. E também nunca se esqueça de assistir nossas queridas ao vivo, muito importantes do ProEnem. Galera, qual é a questão aqui desse governo provisório que vai ser instaurado? A Revolução de 30, ela vai surgir a partir de que movimento? Vocês vão lembrar que no final, ali que você vai ter da República Oligárquica, você teve a disputa eleitoral entre quem? A disputa eleitoral entre São Paulo, que indicou Washington Luiz, que acabou indicando Júlio Prestes a candidato, rompendo com a política do café com leite. Inclusive, iniciando uma profunda revolta em Antônio Magalhães, que é o homem responsável nesse exato momento, achar que seria o sucessor. Ele era o presidente de Minas Gerais. Presidente de Minas Gerais? Sim, porque naquela época o governador do estado tinha o nome de presidente. É um nome sofisticado para dar mais poder aos caras, né? Então, nesse exato momento, o que você tinha ali? O que vai ocorrer? Aí, insatisfeito, ele vai indicar, nesse exato momento, todo o apoio a um grupo que está surgindo. Lá no Rio Grande do Sul, perdidão, bolado, chamava o quê? Como grande candidato, o nome chamado Getúlio Vargas. E lá na Paraíba, o Vargas era o presidente do Rio Grande do Sul, era o presidente da Paraíba, o senhor João Pessoa, Cabra Macho, que vai se lançar também como vice-presidente dessa chapa. E ele que estava lá fazendo uma política interventora muito grande, ou seja, querendo combater as oligarquias na Paraíba. Então, eram duas pessoas proeminentes, fortes, com grande destaque. Vargas era outro, defendia também a centralização, e com isso tudo eles vão formar a Aliança Liberal. Opa, Aliança Liberal, esse nome liberal, tinha muito a ver com a modernização, a necessidade de industrializar, gente, outra questão, e de criar as benditas leis trabalhistas. Lembrando que vocês estão assistindo todos os módulos importantes, quando a gente estava falando em outra aula ali, quando se estabelecia como uma questão importante, qual o ponto? A questão de movimentos urbanos, trabalhistas, tipo BOC, Bloco Operário Camponês, aí você vai ter como força de repressão a própria lei acelerada para combater esses movimentos sindicais, eles vão ter que ser bem contestatórios à ordem vigente, exigindo direitos dos trabalhadores, se aliando à causa, primeiro anarquista, posteriormente socialista, ou seja, nesse exato momento você vai ter uma força muito grande desses movimentos trabalhistas. Então Vargas também estava defendendo a existência de leis e também controle desses movimentos. Então, eu mordo, mas eu assopro. Então, isso é uma questão a ser destacada. O que vai ocorrer posteriormente isso? Então, as eleições eleitorais nessa época eram muito mortas, assim, só que essa eleição em si, ela ganhou uma grande repercussão, né? Apesar que aproximadamente 5,5% da população brasileira votava nessa época, lembrando, a Constituição de 1891 estabelecia que só homens alfabetizados maiores de 21 anos e também que não fosse ligado ao exército, ou seja, não fosse praça do exército, oficial alto nível, praça do exército ou membro da igreja mulheres, não poderiam votar, mendigos também não poderiam votar. Então, se não tivesse inserido nisso, você poderia votar, ou seja, 5,5% da população brasileira aproximadamente, ou quase ninguém. Porém, houve tipo uma guerra fria das paixões, né? Ou seja, uma tensão muito grande, mobilização, comícios públicos, algo que não era muito notório, leitura do plano de governo para a população, algo que era feito dentro dos salões, só para convidados. Isso tudo levou muita mobilização. Só que São Paulo, com Júlio Prestes, né? Não é o Luiz Carlos Prestes, também não esqueçam disso, não é o líder do movimento tenentista. São Paulo, com Júlio Prestes, nesse exato momento, vai conseguir o eleger. Washington Luiz vai se articular com toda aquela máquina eleitoral que ainda funciona, usar o poder econômico paulista e impor aquela velha estrutura oligárquica do voto, do controle, lembrando que é a época do voto cabresto, a sua escolha. E aí o que vai acontecer nesse exato momento? De novo, apertado? Sim. Só que você vai ter a eleição de quem? De Júlio Prestes. Até em Minas Gerais, que é onde você tinha satisfação, que apoiou a Aliança Liberal, a quantidade de votos não era suficiente para fazer Vargas ganhar. Porém, São Paulo ganhou nas urnas, mas nas armas não.
E aí você começa a ter toda uma mobilização muito forte de contestação e de crítica, e também só esperando o estopim. As pessoas estavam se alimentando, ou seja, as tensões estavam ocorrendo ali, tenentes estavam prometendo Juarez Távora, Góes Monteiro, prometendo armas. Eles ficaram insatisfeitos porque aquele que se esperava que seria o grande líder militar da Aliança Liberal, o senhor Luiz Carlos Prestes, aí sim o grande Luiz Carlos Prestes, se negou a participar. É nesse momento que ele vai fazer uma liga revolucionária, posteriormente ele vai para Moscou, ele vai se filiar ao Partido Comunista, e aí o Prestes vai virar o grande líder da esquerda. Nesse exato momento era um outro contexto. Mas o que vai acontecer a partir disso? Quando você tiver toda a mobilização ali, que é muito importante a ser pensado, então você vai ter o alimentar dessas tensões. Só estava esperando o motivo. E o motivo veio de João Pessoa. João Pessoa aprontou alguma coisa? Não. Ele estava lá tomando seu chá, que tinha mais de tomar chá lá em Pernambuco, né? Estava tomando seu chá numa grande confeitaria que tinha, conversando sobre política, a partir que surge Dantas. Dantas era um advogado, né, que João Pessoa tinha permitido a investigação contra ele. Outros grandes casos, ele representava as oligarquias locais, principalmente a oligarquia da região de Princesa, na Paraíba, que estava se levantando contra João Pessoa, fazendo resistência armada, que também está recebendo a promessa de apoio militar, inclusive do Washington Luiz, levando-se uma intenção que o Washington Luiz queria diminuir o poder de João Pessoa para afetar o poder da Aliança Liberal. E aí, olha atenção, mas olha o que vai acontecer. Dantas tinha um amante, uma professora, né? E aí, quando você teve todo um inquérito contra ele que investigava o Dantas em termos como político, o João Pessoa permitiu que tudo fosse divulgado na imprensa, inclusive as cartas eróticas que o Dantas trocava com essa professora. Resultado, a professora envergonhada cometeu suicídio. Dantas, desesperado, entra e dá 3 tiros de João Pessoa, matando João Pessoa. Mas como Dantas é ligado ao levante de Princesa, na Paraíba, ou seja, que tinha ligação com Washington Luiz, essa promessa de apoio, utilizaram isso como um golpe político, não como uma questão de vingança passional, mas sim como um golpe político. E aí, Góes Monteiro, a partir do Sul, Juarez Távora, do Nordeste, eles vão se mobilizar e sufocar até mandar o Washington Luiz preso e posteriormente ao exílio, com isso fazendo a Revolução de 30. Posteriormente a isso, eles vão dar o poder a Vargas, que de início aceitou a derrota eleitoral, mas quando viu que a Aliança Liberal foi para a rua, se mobilizou, ele começou a apoiar, e aí ele vai ganhar como filão o poder político. Instaurando aí um governo provisório. Gente, era Vargas é dividido em 3 períodos: provisório, constitucional e o quê? Estado Novo, aquele período mais famoso. E no governo provisório, ele vai fazer medidas que são muito importantes. Tipo o quê, gente? Como você vai ter a manutenção que já tinha sido feito pela Junta Militar, né? Ele vai fazer a dissolução do Congresso Nacional, dissolução de qualquer casa legislativa no estado ou município, e vai colocar interventores dos estados, ou seja, interventores militares, principalmente tenentes, tá? E aí ele vai colocar esses interventores dos estados para utilizar o prestígio dos tenentes. Juarez Távora, ele vai ser tipo um delegado ali que você vai ter dos interventores de estados no Nordeste. Inclusive vai ser considerado tipo um rei do Norte, tipo Jon Snow, né? João das Neves, ou seja, o King of the North. E aí você vai ter o cara sendo considerado um grande líder. Isso mostra uma autonomia. Vargas não era a principal voz. Depois o Vargas vai fazendo o quê? Ele vai deixar que esses interventores, tenentistas, tomem toda a culpa do processo de centralização, de combate às oligarquias, e vai preservando a sua imagem e desgastando a imagem dos caras. Malandro. Vargas o quê? Moleque piranha, diguidim. O que vai acontecer no exato momento? Você vai ter, então, aí outro fato a ser destacado. Gente, Vargas coloca os interventores, menos em Minas Gerais, porque Minas tinha apoiado a Aliança Liberal, manteve uma autonomia, né? Manteve o Olegário como presidente do Estado, ou melhor, como interventor, mas sendo aquele cara que foi escolhido, mantendo essa independência e dialogando com as forças políticas da época, os militares, os tenentes e as oligarquias tradicionais. O que você vai ter também? Lembra que eu falei que Vargas e a Aliança Liberal tinham uma preocupação com o quê? O movimento trabalhista, isso mesmo. Então você vai começar a criar as leis trabalhistas. Isso era uma pauta, além da criação de ministérios, como o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública. Ou seja, Vargas também vai criar as leis trabalhistas. E qual a questão? Proibindo diferença salarial,
para pessoas do mesmo trabalho. Por exemplo, ele não pode ter a mesma diferença. Eu e o Viúgo temos que receber a mesma coisa, apesar que ele tem um cabelo grisalho ou não, porque eu estou inteirinho, novinho aqui. Mas qual é a questão ali? Para vagas na mesma função, o mesmo salário. Qual outra questão que deveria ser destacado? Isso vai fazer uma política que 2/3 dos trabalhadores urbanos vão ser empregados. Isso é um boom que vai ser muito marcante nesse período. Ele vai criar sindicatos, mas os sindicatos já existiam, mas sindicatos presos ao Estado. Ou seja, é uma forma aí sim do Estado controlar os movimentos trabalhistas e a proibição de greve, óbvio, né? Ele vai regulamentar o trabalho da mulher e da criança, proteção às grávidas, jornada de 8 horas ao dia, vai impor isso, seguridade social, salário mínimo, ou seja, isso é muito importante, uma política inflacionária, você ter um salário mínimo, né? Férias, ou seja, o que todo mundo sonha quando começa a trabalhar no ano, quando acaba sendo nas férias, você volta a trabalhar, você pensa que em férias de novo. Ou seja, aquilo que a gente sempre está sonhando, né? Isso tudo foi criado para Vargas. Obrigado, Vargas. Muito obrigado. Outra questão importante é a indenização do trabalho se você for demitido sem justa causa. Se você fez besteira, por exemplo, se eu peguei aqui o microfone e mudei toda a lógica, isso não é para fazer em vídeo. Opa, não é para fazer, é algo proibido. O que acontece comigo? O professor Lameirão acaba de ser o quê? Demitido. Por justa causa. Mas Lameirão foi por justa causa, não recebeu nenhuma compensação. Mas se, por exemplo, a crise aperta, a situação ocorre e eu sou demitido por uma causa que não tem modificação direta, eu vou ter que ganhar uma seguridade e Vargas vai agir sobre isso, regulando todas as ações. E isso é muito importante a ser pensado. Outra questão que vai acontecer, e isso também demarca todo o período, é a famosa Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas, a grande oligarquia, o grande capital, nunca ficou satisfeito com a saída da primazia política. Eles sempre se achavam a locomotiva que levava o Brasil nas costas. Gente, qual a questão? Eles exigiam uma nova Constituição, o Vargas já tinha dado um código eleitoral. Esse código eleitoral de Vargas, por exemplo, estabelecia o direito de voto da mulher. E isso é muito importante, esse rapaz fez isso, tá? Ou seja, para quem pensa a questão do sufragismo, é uma questão que o Enem gosta de pensar cada vez mais, o direito da mulher, a posição da mulher, isso é de ser destacado. Mas eles aqui queriam uma Constituição para posteriormente pedir uma eleição, porque sabiam que eles voltariam ao poder por causa da máquina do funcionamento. Só que aí, ainda mais que o Vargas colocou um interventor militar, que não era civil, e era nordestino, que não era paulista, ou seja, eles se sentiram o quê? Totalmente controlados, se revoltados, se mobilizaram no famoso movimento constitucionalista, na Revolução Constitucionalista, que vai eclodir após os jovens Martins Meragai e Drauzio Camargo, o MMDC, serem mortos em uma praça pública após um combate contra um levante fascista comandado por um ex-tenente. E aí virou um Marte, houve um simbolismo. São Paulo chegou a comprar 10 aviões de guerra do Chile, contratou pilotos americanos para botar de forma clandestina aqui no Brasil. Isso mesmo. E São Paulo achava que também teria apoio de outros estados, principalmente Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Inclusive o próprio Rio de Janeiro, que iriam fazer levantes e atacariam o poder de Vargas. O problema é que Minas e Rio Grande do Sul atacou São Paulo, não o Rio de Janeiro, e não Vargas. E isso acabou iniciando a derrocada dos paulistas. Porém, eles perdem, mas Vargas prende, suspende, caça, exila. Só que um fato é destacado. Vargas sempre faz um jogo político e ele estabelece a votação para a formação de uma Assembleia Legislativa. E essa Assembleia Legislativa irá fazer uma Constituição. Só que aí, isso é papo para um outro vídeo que vocês vão assistir já já. Ok? Um beijo, um cheiro.